Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, nós temos uma história muito especial e ela vai servir de base para a nossa reflexão bíblica nesta noite. O texto nos diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Amados, essa é uma história, mais uma das histórias de Jesus. Mais uma história de Jesus que tem tantas coisas aqui que podem nos ensinar nessa noite. Os encontros de Jesus com as mulheres são fascinantes, são simplesmente fantásticos. Fantásticos. Esse é mais um desses encontros. A história é simples. Jesus, se nós estivéssemos lendo os capítulos anteriores, sobretudo o capítulo 7, Jesus no capítulo 7 ele vai dar testemunho de João, e ele começa a sofrer críticas dos religiosos daqueles dias, e ele começa então o seu ministério a ter mais publicidade, e quanto mais publicidade, maior crítica que ele recebia, sobretudo por parte dos religiosos. Ele era criticado por beber vinho, ele era criticado por ser glutão, ele era criticado porque andava com pecadores, e essas críticas aconteciam sempre no ambiente da religião daqueles dias, dentro do judaísmo. À medida que Jesus ministrava, e o modo como ele desenvolvia o seu ministério, ele atraía pessoas para si e atraía, junto com isso, críticas. E aí nós chegamos nesse versículo 36, um desses do grupo dos religiosos, do grupo dos fariseus, ele, por algum motivo, atraído por Jesus, ele convida Jesus para estar em sua casa. E esse tipo de convite a um mestre como Jesus, ele não era bem uma reunião fechada. Ele era uma reunião aberta. Aconteceu na casa dele, mas outras pessoas iam junto. É um pouco parecido com o seu PGM. Às vezes você está esperando alguém, mas dentro desse grupo levou outra pessoa e ela é bem-vinda também, ela chega acompanhada com alguém do PGM e ela é bem-vinda de igual modo. No caso aqui, a mulher nem foi tão bem-vinda assim.
Mas a história se desenvolve, então, dentro da casa de um homem religioso que chama Jesus. Jesus ia ministrar, Jesus ia ensinar na casa, ia comer com eles, ia ensinar sobre o reino de Deus. Mas uma mulher rouba a cena. Qual é a questão, irmãos? Uma mulher, ela se aproxima de Jesus, e a gente precisa imaginar que eles estavam à mesa, e a mesa não era, de fato, como é hoje, a mesa alta com cadeira. Essa mesa ficava a uns 30, 40 centímetros do chão. Normalmente, eles ficavam ao redor, colocavam almofadas, e a pessoa, então, ela apoiava o cotovelo numa almofada, e os seus pés ficavam para trás. Imagina a cena. Até no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tem uma cena bem peculiar, que ainda antes do ministério de Jesus, aparece uma cena que Jesus, trabalhando com o pai na marcenaria, ele lança para Jesus a autoria da mesa alta, com a ideia de que essa era um pouco desconfortável. Então a mesa alta como uma criação de Jesus, e ele até faz uma brincadeira. José olha aquela mesa e diz: acho que não vai dar, não vai pegar, as pessoas não vão querer não, estão acostumadas com outras, que não vai pegar. Mas o fato era esse. Então não imagine uma mesa alta como na sua casa, mas uma mesa baixinha, 30 centímetros do chão, as pessoas colocadas ao redor dela, apoiadas em almofadas, com os pés normalmente para trás, e de frente, um pouco de lado com a mesa. Isso é o que se tem, a imagem que eu quero que você construa na sua mente. Num dado momento, chega uma mulher, e ela se prostra, ela se coloca aos pés de Jesus. E ela chora aos pés de Jesus. E mais do que isso, ela enxuga os pés de Jesus com suas lágrimas, ou com seus cabelos. As lágrimas que ela tinha molhado e lavado os pés de Jesus, ela começa a enxugar agora os pés de Jesus com seus cabelos. Ninguém vai fazer isso de pé. Para fazer isso, ela precisa necessariamente se prostrar, se dobrar aos pés de Jesus. Outra coisa, ela não vai conseguir fazer isso com o cabelo preso, de coque ou coisa parecida. E na cultura daqueles dias, quando que a mulher soltava os cabelos? Não em público. A mulher soltava os cabelos quando ela estava na intimidade com o marido. Esse era o momento de fazer isso. Então não era muito bem visto uma mulher, não era, portanto, muito bem visto uma mulher que soltasse os cabelos no ambiente público. E foi exatamente o que ela fez para poder, com eles, enxugar os pés de Jesus. As ações dessa mulher, à medida que depois ela vai ungir os pés de Jesus com um unguento. É difícil para falar essa palavra. Difícil, viu? Eu me esforço para falar essa palavra. Um unguento é uma coisa que sai difícil assim para mim, mas foi o que ela fez. Ela unge os pés de Jesus com esse unguento, e isso causa no dono da casa, no religioso, chamado Simeão, causa o quê? Desconforto. Ele não fala nada. Interessante que ambos não falam. A mulher também não fala. Mas ele não fala nada, mas ele pensa. E o que ele pensa? Eu achei que ele fosse alguma coisa, mas ele não é não. Ele não é profeta. Porque se ele soubesse quem que é essa mulher que está tocando ele, se aproximando dele desse jeito, tocando, uma mulher pecadora, e pecadora aqui tem a ideia, tem a conotação sexual, ela tinha sido prostituta. Essa é a ideia mesmo. O pecado dela, todos eram pecadores ali, à exceção de Jesus. Mas o que o texto quer dizer é que ela era prostituta. O pecado dela, portanto, era público, era do conhecimento de pessoas. E ele então pensa consigo mesmo: ele é comum, ele não é isso tudo não. Eu achei que fosse alguma coisa diferente, mas não é não. Ele não é um profeta. Por quê? Porque ele jamais permitiria que uma pecadora, uma prostituta miserável igual essa mulher, se aproximasse e tocasse a ele dessa forma. Jesus, que conhece o nosso interior e conhecia o interior dele, o
chama para uma história, chama para resenha. Eu te conto, eu disse, meu, vem cá, vou te contar um negócio. Ele conta uma história. A história também é muito simples. Havia uma pessoa, ele tinha 2 credores, ou seja, 2 pessoas deviam ao mesmo homem, um devia 50, outro devia 500. Ele perdoou os 2, perdoou o que devia 50, perdoou o que devia 500. E ele pergunta para Simeão, pergunta para o religioso, quem que você acha que amou mais? Ele responde meio blasezão assim, o que foi, o que tinha a dívida de 500. E aí Jesus confirma isso. Confirma que mais ama aquele que sabe o tamanho da dívida que foi perdoada. Quanto maior o reconhecimento de que era dívida, maior vai ser o sentimento de gratidão por aquele que ofereceu perdão. E aí ele passa por um momento, que é um momento bacana de Jesus, aquele momento Jesus diretão assim, começa a comparar as ações do homem, do anfitrião, com as ações da mulher. E ele diz algumas coisas. Por exemplo, diz que era da cultura deles, que quando você queria receber bem alguém na sua casa, quando essa pessoa chegava, um servo vinha lavar-lhe os pés, lavar os pés da visita. Foi exatamente o que Jesus fez com os discípulos na última ceia. E essa era uma forma de receber bem a pessoa, e ele não fez isso. Uma saudação muito cortês, educada e amigável, era um beijo no rosto, ou ósculo. Uma saudação. Ele não saudou Jesus. Ele não lavou-lhe os pés, ele não beijou-lhe o rosto, ele também não ungiu sua cabeça e ainda duvidou de Jesus. E Jesus compara essas ações dele com as ações da mulher, que lavou-lhe os pés com lágrimas, que beijou-lhe os pés, e não o rosto, mas os pés, que enxugou com os cabelos os pés de Jesus e depositou fé absoluta nele. Tanto que quando Jesus, ao final dessa história, diz para a mulher que ela estava perdoada, ele afirma, a sua fé te salvou. Então ele traça aqui um contraste muito forte e profundo dos 2 comportamentos. O comportamento do homem fariseu, que era uma religião muito fundamentalista dentro do judaísmo, e daquela mulher, que era uma pecadora de marca maior, e ele traça um paralelo entre ambos. O que nós vemos em Jesus? Primeiro, Jesus aberto aos relacionamentos. Aberto ao relacionamento com o religioso, aberto a ir à casa dele, aberto a estar com ele, mesmo não sendo bem recebido, mesmo não sendo recebido da forma adequada. Jesus estava lá, estava se dando aos relacionamentos, estava pagando o preço do seu chamado, do seu ministério, de estar com as pessoas e ensinar sobre o reino. Estava lá. Jesus se deu ao relacionamento com a mulher, com a prostituta, com aquela que todos diziam ser prostituta. Jesus permitiu que ela fizesse tudo isso que eu já falei com vocês. Diante de todos, não havia o que esconder. É interessante que quando Jesus fala da mulher, eu gosto do modo como o texto é descrito. Porque Jesus não diz apenas que a mulher tinha sido um exemplo, ou que a mulher poderia ensinar alguma coisa a Simeão. O Senhor Jesus diz que ela nasceu de novo. Porque é exatamente isso que significa receber perdão de pecados. Significa nascer de novo, espiritualmente. No versículo 47, Jesus faz uma afirmação que me parece de um amor. Quando ele diz à mulher, perdoados lhes são os seus, o que diz na sua versão?
muitos pecados. Perdoados estão os seus muitos pecados. Jesus não diz que não é pecado. Jesus não diz, olha, isso é assim mesmo, deixa do jeito que está, não tem problema. Não tem problema, tem tantas mulheres que agem assim, não tem nada disso no texto. Porque o amor, quando ele é expressado de maneira correta, e a misericórdia, quando se expressa de maneira correta, ela não ignora a falha. Porque se não houvesse falha, não precisava de perdão. Se não houvesse erro, não precisava de perdão. Jesus diz, perdoados estão os teus muitos pecados. E não porque ela fosse prostituta antes. Não. Porque homens e mulheres, mesmo quem nunca se prostituiu na vida, tem muitos pecados. O único que não cometeu pecado foi o próprio Jesus. Então, quando Jesus perdoa, não é porque ele diga, olha, você é tão boazinha, olha, eu sei que assim foi sem querer, olha, eu sei... Não tem isso. Ele perdoa porque ele tem misericórdia. Porque ele viu a mulher. Qual que é a pergunta que ele faz para Simeão? Ele conta a história. Simeão está ouvindo a história é simples. Quando termina a história, ele faz uma pergunta para Simeão. Vês esta mulher? Ele não era capaz de ver aquela mulher. Ele não era capaz de ver a pessoa. Ele não era capaz de ver o seu quebrantamento. Ele não era capaz de ver o amor dela, o quebrantamento, a humildade, a expressão de generosidade. Ele não era capaz de ver. Ele era capaz de ver o pecado, o erro, a falha, o que ela já tinha sido, mas ele não é capaz de ver a pessoa. Ele não é capaz de ver aquela mulher como pessoa. Não era capaz. Que foi exatamente o que Jesus viu. Jesus olha para ela, conhecedor da vida dela, ele a olha com olhos de misericórdia, porque ele vê uma pessoa quebrantada, servindo, adorando e depositando toda a sua confiança nele, porque ela estava pagando um alto preço para fazer o que fez naquele ambiente. Jesus, então, aberto a ambos, conhecedor do que acontecia no íntimo, misericordioso com ambos, porque eu vejo misericórdia também do Senhor para com o fariseu. Quando ele contrasta um com o outro, quando ele coloca a ação de um e de outro, quando ele perdoa os pecados da mulher diante dele, na verdade ele está dizendo, olha, esse é o caminho. O caminho não é ser religioso. Por quê? Porque a religião alguma é capaz de perdoar. Religião alguma é capaz de perdoar os pecados que você tem, que ela tem, que eu tenho, que todos têm. Religião alguma é capaz com que você nasça de novo espiritualmente. Mas quando você está diante de mim e aos meus pés, quando há quebrantamento na sua alma, na sua vida, quando há um reconhecimento, quando você coloca confiança, quando você coloca a sua fé em mim, esse é o caminho. Ele alerta aquele homem quanto aos pecados dele, conquanto ele fosse muito religioso. E ao final ele despede a mulher, abençoando-a com paz. Muito interessante o modo como Jesus despede a mulher. Uma vez perdoada, nascida de novo, uma vez tendo vivido uma experiência tão profunda com Jesus, transformadora, redentora, aquela mulher... E o texto grego é legal, porque a ideia, quando a gente lê no texto grego, é que o que Jesus deseja para ela é que ela esteja envolta na paz. Já viu? Às vezes tem uns brinquedos... vai numa piscina, é uma bolha, uma bola transparente, as crianças ficam ali dentro, e aquilo vai para um lado. Aquilo me vem em mente, gente.
Quando eu estava lendo aqui, porque havia uma outra expressão para desejar paz, que não é essa da pessoa viver, se movimentar envolta na paz. É uma que se falava, por exemplo, de alguém que já morreu. A ideia de uma paz para alguém que já morreu. Não é essa a expressão que Jesus usa. Ela não tem, inclusive, esse significado na língua. Jesus escolhe bem a palavra. Jesus diz, olha, porque eu te perdoei, a minha paz agora envolve a sua vida. Envolve a sua vida. Eu quero fazer algumas considerações. O texto é esse, a história é essa, mas eu quero fazer algumas considerações para as nossas vidas. Primeiro, muitas vezes, nós queremos um tipo de relacionamento com Jesus, que não é o relacionamento que Jesus exige de nós. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer. O tipo de relacionamento que aquele homem quis ter com Jesus não é um relacionamento que conduz para a salvação. O fato dele ser um religioso apenas agrava isso e às vezes cria empecilhos para que se de fato construa um relacionamento com ele. Por quê? Porque do ponto de vista público, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de como as pessoas olhavam a vida daquele homem, ele era um exemplo. Um exemplo. Mas do modo como Jesus o enxergava, ele estava longe de ser. E Jesus deixa claro isso. Então nós precisamos fazer algumas escolhas na nossa vida. A quem nós queremos agradar? Se nós queremos agradar a sociedade que nos olha, a religião basta. A religião basta. Ser religioso num ambiente conservador é coisa boa. Mas isso pode não ser suficiente para receber de Jesus perdão de pecados. Porque o que Jesus quer é um tipo de relacionamento em que você entenda-se perdoado, entenda que Ele é o Senhor, e que Ele é merecedor de correr riscos por Ele. Que foi exatamente o que ela fez. Nós vivemos um cristianismo extremamente macio, confortável, reclinável. Nós vivemos um tipo de cristianismo que é estranho, irmãos, ao Evangelho, ao modo como do início da igreja. É estranho. Essa mulher foi para o ambiente do desconforto, da exposição, para adorar e para servir a Jesus. Eu tenho andado numa fase que eu desconfio muito. Eu tenho andado muito desconfiado. Se as coisas que são muito confortáveis, de fato, trazem alguma edificação espiritual para a minha vida e para a minha família. Esse cristianismo que nós abraçamos, o Ocidente abraçou, ele molda Jesus à nossa imagem. Um Jesus customizado por nós mesmos. Quando, na verdade, o que eu vejo aqui, que Jesus honra e reconhece a fé de uma mulher, não uma fé intelectual, que lá no escondidinho falou, Jesus, não deixa ninguém ver não, mas eu estou contigo, tá? Só nós dois aqui. Não. A fé daquela mulher, ela não encontrou salvação porque ela fez aquilo. É erro pensar desse jeito. Mas, na verdade, ela fez o que fez porque ela havia encontrado com o seu Salvador. É só quando você se encontra com o seu Salvador, é só quando você olha aquele homem e diz, ele é o único merecedor de tamanho serviço, quebrantamento e exposição. Ele é o único. Aí a gente se aproxima do Evangelho bíblico. E essa mulher é exemplo para nós. Que não tem nada a ver com religião.
Nós não somos cristãos porque nos encontramos aqui, irmãos. Nós somos cristãos porque nos encontramos com Jesus. É porque nos encontramos com Jesus, faz sentido estar aqui. Mas nós somos cristãos porque em algum momento das nossas vidas nós choramos aos pés de Jesus. Porque nós vimos nele, nós vislumbramos nele ser merecedor de qualquer ação que nos exponha, mas que o engrandeça. Medo de quê? Medo de quê? Tudo que você tem, você não pode sustentar, não tem nada que você tenha que você seja capaz de sustentar. Nada. Na semana que você tem um piripaque assim que nunca teve, isso fica tão claro. Tão claro, cristalino. Cristalino. Quando o cara pega um prego lá no hospital, enfia no teu braço aqui, você fala, rapaz, isso aqui tudo é, porque... Quando você tem uma pessoa do teu lado ali gemendo de dor. Tão claro, não tem nada que nós sejamos capazes de manter e de sustentar na nossa vida. É tão claro, é cristalino, quando a gente basta apenas descortinar a eternidade. Humilhação, quebrantamento, atitude de generosidade, irmãos. Algumas pessoas imaginam que ações de generosidade, atitudes de generosidade, é uma coisa à parte do relacionamento com Jesus. Essa mulher nos ensina que não é, que não é. Essa mulher pega o vaso, é como um globo. Lembra aqueles globos de antigamente que a gente colocava assim, tinha um globo assim, todo redondinho assim. A ideia é de um vaso assim, o que tinha ali era precioso, tinha valor. Ela derrama. Não colocou gota, não, ela derramou aos pés de Jesus. Por quê? Porque quando a gente está de frente com Jesus, quando a nossa motivação é Jesus, quando é por causa de Jesus, quando tem a ver com Jesus, aí brota uma expressão de generosidade que nem nos é própria, que não é nossa, que não nos é natural, mas que estando aos pés de Jesus, acontece com toda a naturalidade. Então não é o fato de vai dar ou não vai dar com alegria, não vai dar com alegria, essa não é a questão. A questão é aonde eu estou no meu relacionamento com Jesus, porque parece que para pessoas que choram aos pés de Jesus, generosidade é resultante desse estar aos pés do Mestre. Interessante que essa mulher não diz uma palavra. Uma palavra. Não diz uma palavra. Não há um diálogo assim, ela faz a resenha e ela diz para as pessoas, olha, porque Jesus, ela não defende Jesus, ela não defende a si mesma. Ela não diz, olha, eu era assim, tá? Eu errei muito, vocês sabem disso. Tem gente aqui que já deitou comigo. Estava lá na igreja, estava lá na sinagoga, mas depois eu vim deitar comigo. Mas eu é que estou mal aqui. Não falou nada. Ela não falou, olha, mas eu estou com uma vida nova, viu? Ela não falou isso. Ela não quis se defender. Mas ela quis adorar, servir e honrar a Jesus. Isso lhe bastou para ter paz que veio do Senhor. Quero encerrar a minha fala perguntando para você se você está em paz com a sua espiritualidade, com a sua relação com Jesus. Quero perguntar para você se você, quando olha as ações dessa mulher,
se você se vê como alguém parecido com ela. Se você é capaz de dar passos semelhantes ao dessa mulher. E não é para ninguém olhar para você. E também não olhe para ninguém, mas olhe para você. A sua espiritualidade é semelhante à dessa mulher em gratidão, em quebrantamento, em serviço, em generosidade. Se você não está satisfeita com a sua espiritualidade, com o seu relacionamento com Deus, você pode encontrar nessa mulher motivos e uma linha, um caminho para mudar isso. Que é basicamente o que Jesus disse para o fariseu. Tem um modelo aqui tão perto de você, que tal? Tem um modelo aqui tão próximo de você. Está aberto também para você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Como que você responde a uma mensagem como essa nessa noite? Como você responde ao Espírito Santo que opera na sua vida, que trabalha na sua vida nessa hora? Qual é a resposta que você dá para Deus nessa hora? O Evangelho não é o Evangelho não é uma coisa assim que você vai, ouve e diz assim, ai, que legal, que bacana. Desconfie disso. Se for muito bacana, talvez não seja o Evangelho de Jesus. Mas o Evangelho, ele diz assim, eu estou mais parecido com esse fariseu do que com essa mulher. Eu não consigo chegar nesse nível de quebrantamento, eu não consigo ir aos pés de Jesus. Eu não consigo chorar diante de Jesus. Eu não consigo honrá-lo pagando o preço que essa mulher pagou. Mas eu sou religioso. Eu sou membro da igreja, eu sou pastor, eu sou o que sou. Essa não é a questão. A questão é que o Senhor Jesus te chama para um relacionamento vivo com Ele. E eu quero te perguntar isso nessa noite. Existe alguém nesse lugar a quem o Senhor está dizendo o mesmo que disse para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados? Você se sente nessa noite quebrantado ou quebrantada o suficiente, percebendo que os seus pecados foram perdoados? Você não vai se quebrantar para ter perdão dos seus pecados, mas você percebeu, entendeu, está claro para você que Ele perdoou os seus pecados, que Ele escolheu perdoar você. Os seus muitos pecados já estão perdoados. Essa palavra faz sentido para você, tem significado dentro do teu coração nessa hora. Levante um dos seus braços onde você estiver, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Pode abaixar o seu braço, Deus abençoe aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe aqui à frente. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe esse casal. Seus pecados já foram perdoados. Não para que você viva do mesmo jeito como um religioso fariseu, mas que você viva envolto na paz bendita de Jesus. Mais alguém nessa noite? Apenas um gesto. Deus abençoe sua vida, querida. Deus abençoe sua vida tremendamente. Pai, muito obrigado por tua palavra. Uma história simples, clara, direta, objetiva, mas tão profunda, Deus, que nos enquadra, que nos coloca, Deus, numa situação que, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos, Deus, que nós talvez estejamos fazendo pouco
diante do tamanho da dívida que o teu filho pagou por nós. Nós estamos barateando essa graça. Nós estamos tratando como qualquer coisa. Nós estamos desconfiando de que ele não é isso tudo. Que o sacrifício dele não é isso tudo. De que ele não é tão assim. Perdoa-nos, Deus. E muito obrigado por essas vidas a quem o Senhor tocou em cheio nessa noite. Gente que vai sair daqui envolto na tua paz, porque entendeu e assumiu e recebeu perdão de pecados, vida abundante. Glórias ao teu nome. Bendito seja Deus. Bendito sejas eternamente. Louvado seja o nome do Senhor.